Vocês estão vendo a minha apostila aí? Pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Estamos. Beleza. Então, aqui ó, a gente está começando nossa apostila de módulo 5. Vocês têm ela física? Temos. Tem? Então, beleza. Então, hoje a gente vai começar o módulo 5, capítulo 1, que vai falar sobre as leis de Newton. Então, primeiramente, a gente tem o conceito de força. Então, a gente inicia aqui o estudo da área da física que a gente chama de dinâmica. O que é a dinâmica? A dinâmica é a parte da mecânica que estuda o comportamento dos corpos em movimento e a ação das forças que produzem ou vão modificar o seu movimento. Então, usando aqui como exemplo, a ideia de empurrar ou puxar um corpo para colocá-lo em movimento está relacionado ao conceito de força. No entanto, a força ela é uma grandeza física, que se manifesta pela modificação que provoca na velocidade de um corpo ou pela deformação que esse corpo vai acabar produzindo. Então, a força ela é uma grandeza vetorial. E para a gente caracterizar essa grandeza vetorial, a gente precisa conhecer o seu módulo, a sua direção e o seu sentido, que foi o conceito de vetor que a gente viu, né, na apostila passada. Então, aqui ó, a gente tem um tiozinho empurrando o carro e a gente tem um vetor da força aqui. Então, a força que ele está exercendo está atuando, no caso, para a esquerda. Então, ele vai ter o sentido para a esquerda, ele vai ter o seu módulo X e a sua intensidade na horizontal. Tudo bem até aí? Sim. Fala tudo, gente. Tudo. Então tá bom. O que é o vetor força resultante? O vetor força resultante é o que a gente vai caracterizar por FR. O que é esse FR? É a soma vetorial de duas ou mais forças. Então, portanto, se a gente quiser calcular a força resultante, a gente vai ter a força 1 mais a força 2. Se tiver 30 tipos de força, vai ser força 31, força 32 e assim sucessivamente. Então, naturalmente, se tiver uma única força agindo no sistema, igual a força que o tiozinho está exercendo aqui para empurrar o carro, então essa força vai ser a força resultante. Aqui, a gente vai começar a falar sobre as leis de Newton. Teve até alguns de vocês que fizeram o trabalho bimestral, né, para mim, sobre ele. Ele tem as 3 principais leis, que a gente vai ver sucintamente cada uma delas. A primeira lei é a lei da inércia, a segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica e a terceira lei fala sobre ação e reação, tá? Então, aqui, a primeira lei de Newton vai falar do princípio da inércia. O que diz esse princípio da inércia? Ele diz que um corpo em repouso, ele tende a permanecer em repouso, assim como um corpo de movimento uniforme tende a permanecer em movimento uniforme até que uma força atue sobre ele. Ou seja, todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento, ao menos que ele seja forçado a mudar aquele estado. Ou seja, a não ser que alguma força atue sobre ele e aconteça que essa resultante não seja nula. Então, se a força resultante aplicada sobre um corpo é nula, ou seja, não tem nenhuma força, a sua velocidade vetorial v ela vai permanecer constante, porque teoricamente se a
a força aplicada é nula, não vai exercer nenhum efeito sobre o corpo. Então, o corpo ele vai permanecer constante. Em outras palavras, para alterar o vetor da velocidade v de um corpo, é necessária a atuação de uma força resultante não nula sobre ele. Então, em qualquer das situações, a gente diz que o corpo está em equilíbrio. Quando o corpo está em repouso, a gente fala que esse equilíbrio é um equilíbrio estático. E se esse corpo não está em repouso, quer dizer que ele está em equilíbrio dinâmico. Um corpo vai estar sempre em equilíbrio, seja ele estático ou seja ele dinâmico. E ele só vai mudar a sua velocidade se uma força atuar sobre esse corpo. Tudo bem até aí? Fala comigo, gente. Sim. Se vocês tiverem dúvida, vocês me parem, tá? Aqui é a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, ela é o princípio fundamental da dinâmica. Ou seja, a força resultante que atua sobre um corpo, ela é igual ao produto da sua massa pela aceleração. Então, aqui a gente tem a seguinte fórmula. A resultante das forças aplicadas a um ponto material, ela vai ser igual ao produto da sua massa pela sua aceleração. Então, o vetor força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, a gente consegue dizer que a aceleração de um corpo, ela é proporcional à força resultante que vai atuar sobre ele. No sistema internacional, as unidades usadas são o Newton, para a força resultante, o quilo para a massa do corpo e metros por segundo para a aceleração. Então, aplicando aqui as unidades na lei de Newton, a gente vai ter que a força resultante vai ser sempre em Newton, a massa vai ser sempre em quilo e a aceleração vai ser em metros por segundo. É importante se atentar a essas unidades na hora de fazer o exercício, tá bom? É importante também ressaltar que a gente está aplicando uma operação já estudada. O produto de um número real por um vetor. Então, nesse caso, o valor da massa ele é um número real. Então, o valor da massa ele vai ser sempre positivo. Então, por esse motivo, o vetor resultante, né, o nosso FR e a aceleração de um corpo, eles vão ter sempre a mesma direção e vão ter sempre o mesmo sentido. Aqui é a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Então, essa lei, ela afirma que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas ela atua no sentido oposto. Então, simplificando, a gente consegue dizer que toda força de ação, ela corresponde a uma força de reação da mesma intensidade e da mesma direção, porém, de sentido oposto. Esse tipo de força, ele vai atuar sempre em dois corpos distintos. Aqui ele está dando um exemplo top aqui dos lutadores de sumô. Então, o que acontece? Os lutadores de sumô, eles têm que empurrar um ao outro e o objetivo é tirar um ou outro do ringue. Então, quando um lutador empurra o seu oponente, o lutador ele vai aplicar uma força pelo princípio da ação e reação. Então, o outro lutador, ele também vai aplicar uma força porque ele também quer empurrar o seu oponente. Então, essas duas forças, elas vão atuar na mesma direção, na mesma intensidade, porém em sentidos opostos. Por quê? Porque o lutador da direita tem que empurrar esse lutador para a esquerda e o lutador da esquerda tem que empurrar o outro para a direita. Então, os sentidos são opostos.
Então, tem um vetor resultante de força que atua no lutador A e outro que atua no lutador B. Então, resumidamente, a gente pode concluir que é impossível você estar empurrando sem ser empurrado. É impossível você empurrar sem ter uma força atuando em você. Assim como também é impossível puxar sem ser puxado. Também vai ter uma força sendo exercida sobre quem está puxando. Tem uma atividade prática. Vamos ver o exemplo desse exercício resolvido. Em cada uma das seguintes situações, a gente representa um corpo com massa de 2 quilos. Cada corpo aqui tem 2 quilos, sujeito a 2 ou mais forças. Cada vetor aqui representa uma força, certo? 2 forças, 3 forças e 2 forças. Então, ele está pedindo aqui para determinar em cada situação os módulos da força resultante que atuam no corpo e a aceleração que vai ser adquirida por ele. Como que a gente resolve esse exercício? Gente, vocês estão acordados? Sim. Sim, Pro, estamos aqui. Ah, beleza, então. É só para saber. Pamela, Pode falar. a força resultante do A é nula? A força resultante do A é nula? Sim. E a Nossa, do já B tá adiantada, mano. 4? A do B seria o 4? Fala um pouquinho mais alto, não te ouvi. A do B seria 4? A do B, a força resultante, sim. Ah, entendi. Mas como você entendeu? Não expliquei ainda. Não, tô entendendo sua explicação. Quer ver? Vamos lá. Então, vamos ver na primeira situação. Então, ele quer que determine a força resultante que atua no corpo e a aceleração adquirida por ele. Então, como que a gente calcula? A força resultante vai ser a soma vetorial das forças que atuam sobre o corpo. Então, vai ser F1 mais F2 mais F3 e assim sucessivamente. E a aceleração, quando existir, ela vai ser calculada usando o princípio fundamental da dinâmica, que é a massa vezes a aceleração. Então, no caso do A, as forças F1 e F2, elas têm a mesma intensidade, cada uma vale 10 newton, porém, elas estão nos sentidos opostos. Então, se elas têm a mesma intensidade e elas estão nos sentidos opostos, então, como a Isa falou, vai ficar F1 menos F2. Portanto, a força resultante ela vai ser 0. Aí, ele está pedindo para calcular a aceleração. Então, se a minha força resultante é 0, a minha aceleração ela também vai ser nula. Não vai ter nenhuma força atuando. Então, se você for colocar no cálculo, por exemplo, cadê a formulinha aqui? É massa vezes aceleração. Então, 2 vezes 0, consequentemente vai ser 0. Então, não vai ter nenhuma força atuando sobre ele. Deu para entender? Mas, Pro, seria um mais o outro ou um menos o outro? Então, Isa, daí depende do sentido. Tá vendo? Aqui, no caso, eles estão em sentidos opostos. Uhum. Então, se eles estão em sentidos opostos, quer dizer que vai ser menos. Se eles estivessem no mesmo sentido, aí seria mais. E no caso que ele está puxando, então, em 3 lugares diferentes, ou então na D que ele está puxando seria na diagonal, pelo que eu suponho. Então, a gente vai chegar lá. Vou explicar aqui um por um. Mas você conseguiu entender? Que Sim. É menos porque cada um está puxando para um lado oposto. Uhum. A letra B. Mais uma vez, a gente tem 2 forças na mesma direção em sentidos opostos.
Então, nesse caso, a força ela tem módulo diferente. Então, vai ser 10 menos 6. Portanto, a minha força resultante ela vai ser de 4 newtons. Uhum. Aí, aplicando a formulinha massa vezes aceleração, aqui a gente já tem a força resultante que a gente achou aqui que é 4. A massa é de 2 quilos. Portanto, a gente acha a aceleração. Então, aplicando na formulinha, a minha aceleração vai ser 2 metros por segundo. Até aqui tudo bem? Uhum. Agora a letra C, que a gente tem 3 forças atuando. Uma para a direita, uma para a esquerda e uma para baixo. Então, nesse caso, a força resultante, daí ela vai ser obtida pela soma. Então, ó, as forças F1 e F2, elas vão ter a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos. Então, elas vão se anular, certo? Vai ser 0, igual no caso da letra A. E o F3? Então, o meu FR vai ser o meu F3, que no caso vai ser 6 newtons. Então, no caso de ter 3 forças aqui, como elas estão em sentidos opostos, aqui elas vão se anular, e só vai sobrar essa força resultante aqui, que vai ser de 6 newtons. Deu para entender? Sim. Fala que sim, gente. Se não, eu explico de novo. Então, você pode explicar de novo o terceiro valor? Ó, de novo. Na letra C, a gente tem 3 forças atuando aqui. Aqui, ó, falando na linha horizontal, a gente tem novamente 2 forças em sentidos opostos, correto? Aí, como são o mesmo valor, fica nulo. Exatamente. Aí, só vai sobrar essa daqui de baixo. Então, meu vetor resultante vai ser 6 newtons. É simples assim? É simples assim. Então, essas duas se anulam e só vai acabar sobrando essa de baixo, que é 6 newtons. Tá vendo? Ó? Mais uma vez, temos 2 forças na mesma direção, porém em sentidos opostos. Então, as 2 forças na horizontal têm módulos diferentes, então elas vão se anular. E vai sobrar o vetor resultante de baixo, que é 6 newtons, que é o vetor vertical que está apontando para baixo. Uhum. Aí, novamente, pelo princípio fundamental da dinâmica. Força resultante é a minha massa vezes aceleração. Força resultante, a gente achou aqui 6 newton, igual 2, que é a massa do corpo, vezes a aceleração. Então, aplicando na fórmula, a gente vai ter a aceleração de 3 metros por segundo. Aí a gente tem o último caso aqui, que é um vetor apontando para a direita e um vetor apontando para baixo. Então, como que a gente faz nesse caso? F1 e F2 são perpendiculares entre si. Então, elas são somadas aplicando a regra do paralelogramo. Lembra da regra do paralelogramo que a gente viu na apostila de vetores? Então, vocês lembram que a gente fecha o paralelogramo para formar um vetor resultante? Não lembro, Pro. Aí, o módulo da força resultante, ela é obtida pelo teorema de Pitágoras, que a gente já falou também nas aulas anteriores. Vocês lembram do teorema de Pitágoras? Sim. O teorema de Pitágoras, ela é aplicada num triângulo e fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, nesse caso, quando a gente tem a força atuando aqui, ó, para a direita e uma força atuando para baixo, perdão,
Então, a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras. Então, vai ser a minha força resultante ao quadrado, vai ser igual F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Portanto, a força resultante vai ser 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. A minha força resultante ao quadrado vai ser igual a 100. Aí, portanto, passando a raiz aqui para esse lado, a minha força resultante vai ser de 10 newtons. Só a letra D é um pouquinho mais complicadinha, mas deu para entender? Uhum. Quando a gente tem forças que a gente não consegue anular, aí a gente aplica o teorema de Pitágoras. Tudo bem até aqui? Sim. Então, aqui, ó, novamente, pelo princípio fundamental da dinâmica, a gente já achou o nosso FR, que é 10, igual a massa de 2 newtons vezes a aceleração, que é o que a gente quer encontrar. Portanto, nesse caso, a aceleração vai ser de 5 metros por segundo. Ok? Tudo bem até aí, gente? Eu posso avançar? Pode. Vamos ver o exemplo desse primeiro exercício aqui. Então, tá aqui, eu vou pedir não vou pedir todos, tá? Vou pedir algum deles daí para vocês resolverem para me entregar na próxima segunda. Então, aqui, ó, em um determinado instante, um corpo fica sujeito a duas forças perpendiculares entre si, de módulos F1 igual a 12 newtons e F2 igual a 5 newtons. Então, ele já falou que é perpendicular, ou seja, vai ter uma na horizontal e uma na vertical. Aí, ele está pedindo o módulo da força que atua no corpo e o módulo da aceleração adquirindo, sabendo que a massa é de 6,5 kg. Então, como a força é perpendicular, então aqui a gente aplica o teorema de Pitágoras novamente. Então, o meu FR ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Aí, aplicando na fórmula, a minha força resultante ela vai ser de 13 newtons. Então, pelo princípio fundamental na dinâmica, a gente vai ter a massa vezes a aceleração. Portanto, também aplicando na fórmula e usando o 13 newton que a gente achou aqui na letra A nossa aceleração vai ser de 2 metros por segundo. Tudo bem até aqui? Uhum. Aqui a gente começa o conceito das principais forças da dinâmica. São 4, tá? É a força peso, a força normal do apoio, a força de reação normal ao apoio e também a força de reação normal ao apoio, porém em Newton. Daí, começando pela força peso. A força peso, ela é representada pela letra P e ela é uma forma de atração gravitacional que age entre corpos que possuem massa. Aqui tem um exemplo da Terra. A Terra, com essa força-peso, ela atrai os objetos junto com a ação da gravidade. Então, quando um corpo ele é abandonado de determinada altura nas proximidades da superfície terrestre, ele sofre a ação da gravidade. Então, desprezando a resistência do ar, ele cai em linha reta, descrevendo um movimento retilíneo uniforme, variado com um módulo de aceleração igual ao módulo de aceleração gravitacional. Portanto, a gente tem a seguinte fórmula: P é igual a M vezes G. Ou seja, o meu P é a força peso, o meu M ele é a massa e o G ele vai ser a aceleração da gravidade.
Lembrando que a gravidade ela vale 9,8, porém alguns exercícios eles arredondam e deixam a gente utilizar 10. Essa figura, ela mostra a aplicação do princípio da ação e reação da força-peso. Então, a gente consegue concluir que a força-peso, ela tem a mesma direção da aceleração da gravidade. Ou seja, essas duas forças, elas vão estar na vertical, no mesmo sentido da aceleração da gravidade. Então, ela vai ser para baixo. A massa do corpo, ela vai ser sempre positiva. Então, o módulo vai ser indicado pela massa vezes a gravidade. Então, aqui eles falam, que nem eu falei, que para simplificar os cálculos, vai ter a gravidade 10 metros por segundo para o módulo da aceleração da gravidade nas proximidades da superfície terrestre. Então, nos nossos exercícios, a gente vai poder considerar a gravidade como 10 metros por segundo. Aqui, a gente tem a força de reação normal ao apoio. Essa força de reação normal ao apoio, ou a gente pode chamar de simplesmente força normal, ela é representada pelo vetor N, que é a força de contato quando dois corpos se tocam. Então, a força normal, ela tem direção perpendicular às superfícies em contato com o módulo N. Então, aqui, ó, mostra os pares de ação e reação para uma força normal em alguns tipos de situações. Então, aqui são os vetores de ação e reação atuando em determinadas situações diferentes. Aqui não tem uma expressão específica para esse cálculo de força normal. Por quê? Porque o módulo da força da reação normal, ele é calculado levando-se em conta outras forças que vão estar agindo sobre o corpo. Aqui, a gente tem a força de reação normal ao apoio T, que a gente vai chamar de força de tração. Aqui a gente tem um exemplo de um alpinista que é puxado por uma corda com uma força de tração. Então, notem que o meu vetor aqui, ó, está sendo indicado para cima. Então, a força está atuando para cima. Por quê? Porque tem alguém puxando esse alpinista. Então, um fio flexível esticado permite que o corpo ele seja puxado. Ele nunca vai conseguir ser empurrado, por conta da força que também o alpinista está exercendo aqui. Então, notem que se alguém quiser empurrar ele através da corda, isso é impossível. Portanto, essa força de tração, ela só vai permitir que o corpo seja puxado. Aqui também a gente tem alguns exemplos da força de tração. Então, a gente consegue observar que apenas a força que os fios aplicam aos corpos, a reação a essa força que os corpos aplicam aos fios, no sentido que vai manter o fio esticado. A gente consegue notar também que a força de tração, ela sempre atua na direção do fio no sentido de puxar o corpo que está preso. E aqui a gente tem a força elástica. A força elástica, ela vai ser representada por um vetor F aqui elástico, que é a força exercida por uma mola deformada. O que é uma mola deformada? É quando tem uma força atuando sobre essa mola. Portanto, ela é caracterizada como uma mola deformada. Então, aqui, ó, na figura a seguir, mostra uma mola presa a um bloco em 3 situações distintas.
Então, na primeira, a mola não está deformada, ela só está presa ao cubo e está estática. Aqui, a gente tem uma mola comprimida, ou seja, o cubo aqui está exercendo uma força de forma que há uma compressão nessa mola. E na terceira figura, a mola está distendida, ou seja, o cubo está fazendo uma força contrária para deformar a mola. Então, ele está fazendo um sentido oposto, está puxando essa mola para que essa mola ela fique distendida, que ela fique deformada. Essa força que atua na deformação da mola, atua no sentido oposto a ela. Então, para determinar o módulo dessa força, a gente aplica o que é chamada a lei de Hooke. Então, de acordo com a lei de Hooke, o módulo da força elástica ela é diretamente proporcional à deformação que essa mola vai sofrer. Portanto, aqui, ó, a minha força elástica ela é igual Kx. O que é o K? O K ele vai ser a constante elástica da mola. E o X? O X ele vai ser a deformação percebida no corpo após a força elástica. Então, aqui, ó, K é a constante elástica da mola e no SI, essa constante ela é medida em Newton por metro. Tudo bem até aqui, gente? Fala que sim, falem comigo. Sim. Então tá bom. Vamos ver esse exemplo aqui. Na Terra, um astronauta totalmente equipado vai ter peso igual a 1.800 newtons. Então, considerando a gravidade igual a 10, ele está pedindo a massa do astronauta e qual seria o peso do astronauta na Lua, onde a aceleração da gravidade é 1/6 da aceleração da gravidade na Terra. Primeiramente, qual que é a massa do astronauta equipado? Então, para o astronauta equipado, o P vai ser 1.800 newton e a gravidade vai ser igual a 10 metros por segundo. Então, a minha força-peso é igual a massa vezes a gravidade. A gente já tem o peso, a gente já tem a gravidade, e daí a gente tem que achar a massa do astronauta. Portanto, aplicando na fórmula, a massa do astronauta ele vai ser de 180 quilos. É só aplicar na fórmula, sem segredo. Na Lua, a gente vai ter uma massa de 180 quilos, que foi o que a gente achou aqui na letra A, e a gravidade vai ser de 10/6 metros por segundo. Portanto, também é só aplicar na fórmula. Então, quer dizer que o peso do astronauta na Lua vai ser de 300 newtons. Deu para entender? Sim. Beleza. Aqui a gente tem as aplicações da lei de Newton. Então, as leis de Newton, elas já foram aplicadas, a gente viu em cada uma das 3 situações. Mas agora tem a aplicação em sistemas mecânicos um pouquinho mais complexos. Então, na dinâmica, a resolução da maioria dos problemas que envolvem corpos que vai sofrer a ação de determinadas forças, vai ser feita de forma que exigem a aplicação das 3 leis de Newton. Então, sempre iniciar a resolução de um problema construindo o diagrama de corpo livre para cada corpo que constitui o sistema. O que é esse diagrama de corpo livre? É igual aquele exemplo que a gente viu no primeiro exercício, que é o corpo, que era o corpo, e os vetores, né? Ou seja, as forças que vão estar atuando sobre esse corpo. Então, feito esse diagrama,
a representação das forças que atuam em cada corpo vai corresponder a uma aplicação da terceira lei de Newton, que vai ser o princípio da ação e reação. O passo seguinte vai ser analisar o movimento do corpo e aplicar a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, considerando a velocidade vetorial do corpo constante. Lembrando que se os módulos forem no mesmo sentido, eles são anulados. E, por fim, a gente aplica a segunda lei de Newton, que vai ser a massa vezes a aceleração, considerando também a direção na qual vai ter a velocidade vetorial do corpo, ou seja, considerando a direção da aceleração, ok? Aí eu vou fazer esse último exemplo e daí a gente vai encerrar esse capítulo por aqui hoje, ok? Então, aqui, ó. O sistema representado na figura, ele se movimenta, tem uma força atuando aqui, numa superfície plana, horizontal e perfeitamente lisa. Então, ele quer que determine a aceleração dos corpos e a intensidade da força que o corpo A está aplicando sobre o corpo B. Aqui ele deu os dados da massa de A, da massa de B e a força de 40 newtons. Então, como que a gente começa resolvendo esse problema? Conforme eu falei, a gente começa desenhando o diagrama de corpo livre. Então, o diagrama de corpo livre, ele é feito para cada corpo que a gente tem no nosso sistema. Então, a gente vai fazer um diagrama de corpo livre para o corpo A e um diagrama de corpo livre para o corpo B. Então, o que a gente tem aqui no meu corpo A? O corpo A, o exercício deu que ele pesa 2 quilos e tem uma força de 40 newtons atuando sobre ele. Tudo bem até aqui? Fala que sim. Uhum. Sim. Então tá. No meu corpo B, o que eu tenho no meu corpo B? Eu tenho 8 quilos, que ele também está dando no exercício. Aqui eu tenho um vetor F atuando sobre ele e eu vou ter também a força de A atuando sobre ele. Então, o que a gente consegue observar aqui? Uma força de contato entre A e B, que vai ser representado por essa letra F aqui. Os corpos, eles vão se movimentar na horizontal. Eles estão em repouso se a gente for considerar a direção vertical, certo? Então, na direção vertical, ambos os corpos vão estar em repouso. Então, o FR na direção vertical, ele vai ser 0. A aceleração dos corpos, ele está na direção horizontal. Nesse caso, para a direita, que tem o F aqui de 40 newtons, ele está empurrando aqui para a direita. Então, nesse caso, o corpo ele está forçando para a direita. Então, aplicando a segunda lei de Newton para cada um dos corpos, a gente vai ter a massa vezes a aceleração. Portanto, a gente vai ter aqui, ó, para o corpo A, vai ter o F menos o F de contato igual a massa vezes a aceleração. Portanto, a gente vai ter 40, que é a minha força aqui, menos F igual a 2A. Aqui a gente só montou uma equação por enquanto. Então, para o corpo B, a gente vai ter a massa de B vezes a aceleração. Então, o meu F ele vai ser igual a 8A. Por quê? Porque o meu corpo B está pesando 8 quilos.
Então, para resolver o sistema que a gente achou na equação 1 e na equação 2, a gente elimina a incógnita F. A gente vai eliminar essa incógnita de força. Então, 40 vai ser igual a 10A. Portanto, o meu A vai ser 4 metros por segundo. Aí, substituindo em a gente vai ter F igual a 8 vezes 4. Portanto, a minha força aqui, ela vai ser de 32 newtons. Então, notem que nesse exemplo, ele é um pouquinho mais complicadinho, mas ele é uma mistura, no caso, das 3 aplicações da lei de Newton. Vamos ver esse exemplo aqui, aí a gente finaliza, ok? Então, aqui ó, a gente tem 2 carrinhos com massa de 0,2 e 0,3 quilos, ligados entre si por um fio ideal. E eles estão sendo puxados por uma força horizontal de 2 newtons sobre uma mesa lisa, conforme mostra na figura. Então, ele quer a aceleração dos carrinhos e a intensidade da força de tração no fio. De novo, na direção vertical não existe aceleração. Então, as forças elas vão se anular. Não tem nenhuma força atuando na vertical. Na direção horizontal, tem uma aceleração que ela está atuando para a esquerda. Perdão, para a direita. Mão que escreve, para a direita. Ele está puxando os carrinhos. Então, pela segunda lei de Newton, a gente vai ter o T igual a 0,2, né, para o carrinho A, e 2 menos T igual a 0,3 para o carrinho B. Por que 2 menos T? Vai ser 2 menos a tração do fio igual a 0,3, que é o peso do carrinho, para o carrinho B. Então, para resolver esse sistema, a gente aplica na segunda lei de Newton, a gente vai ter 4 metros por segundo, e aplicando a segunda lei de Newton aqui também, a gente vai ter que o T é 0,8 newtons. Gente, tudo bem até aqui? Falem que sim. Sim. Então, eu vou encerrar por hoje esse capítulo. Daí eu vou passar alguns daqueles exercícios da apostila para vocês me entregarem daí na próxima segunda. Quem que tá faltando, gente? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Noah tá aqui comigo. Ah, beleza. Então tá faltando a Gabi, a Sofia, A Fran. a Fran, não sei. Acho que só, né? E a Emily Martins. Ah, é tem o verdade. Martim. Então, gente, tudo bem até aqui?